Oi, gente, tudo bem? Espero que esteja tudo bem aí com vocês. Meu nome é Igor Afonso, eu sou ex-professor de Biologia e atualmente sou estudante de Desenho Industrial da Universidade Federal Fluminense. Essa é a nossa terceira aula do curso Design para Não Designers, utilização de materiais descartados na produção de design regenerativo, artístico e criativo na Baixada Fluminense, fomentado pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro, a Secretaria do Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro e pelo edital Cultura Presente nas Redes 2. Nessa terceira aula, a gente vai abordar algumas questões que estruturam um projeto, né? Resgatando alguns conceitos vistos nas aulas anteriores e trazendo alguns novos. A gente vai ver como fazer um mood board, por exemplo, que é uma ferramenta muito útil na elaboração de um projeto, analisar produções a partir da desconstrução delas, e vamos ver algumas propostas e referências de projetos bacanas que podemos fazer a partir de conceitos, dos conceitos já abordados, né, nas aulas anteriores e nessa também. Para a gente começar qualquer tipo de projeto, a gente precisa antes estruturá-lo, né? Para conseguirmos o resultado mais assertivo possível, sem desperdiçar tempo, material ou recursos para produzi-lo. Para isso, a gente tem algumas ferramentas que auxiliam nessa projeção desse projeto. A primeira é responder alguns questionamentos norteadores, né? Como os que foram vistos na aula um, resgatando esses questionamentos a respeito do problema e estética, a gente precisa respondê-los de acordo com as informações que temos, né, no momento, para nortear a gente no processo. Aí, com esses questionamentos respondidos, a gente precisa agora responder outros a respeito da proposta, que são perguntas bem mais direcionadas, focadas em chegar no resultado a partir das respostas sobre a funcionalidade e a estética de fato. Esses questionamentos, eles são: qual é a necessidade do usuário? Por que ele tá precisando do projeto feito? E em como o projeto melhoraria a sua vida, né? Quais são os requisitos? Os requisitos são as características básicas que um projeto deve ter para atender às necessidades do usuário de fato. E delimitá-los norteia a gente na elaboração do projeto. Quais são as restrições? As restrições são as características restritivas que vão limitar a produção do projeto, como, por exemplo, o espaço disponível para comportar os produtos, os materiais disponíveis para produzir, os recursos disponíveis, questão de monetária, e por aí vai. É tudo que a gente não tem controle, que somos meio que obrigados a aceitar. E uma ferramenta muito útil para a estruturação de um projeto é o mood board, que é um painel de referências visuais, ele também é chamado de painel semântico, que serve para a gente ilustrar o nosso pensamento e guiar a gente de uma forma que a gente possa visualizar e sentir o projeto de maneira mais palpável, mais real. E para montar esse mood board, a gente precisa definir algumas questões, né? A partir das respostas aos questionamentos referentes ao problema, à estética e à proposta do projeto. Então, a gente precisa reunir o máximo de referências possíveis para visualizar como queremos o projeto, né? De fato. E conseguindo isso, né? Definindo as cores que queremos para o projeto, o que combina mais de acordo com a estética que a gente quer alcançar, as formas que o projeto pode ter, onde ele encaixa, as texturas que tem mais a ver, né, com a nossa proposta, quais as sensações que a gente quer passar com o projeto, aí a gente consegue pegar na questão com as texturas e alguns detalhes do projeto, como serão os encaixes, os materiais que serão usados, os tipos de acabamento que vão ser aplicados, né? E por aí vai. Esse aqui é o moodboard que eu montei no segundo período da faculdade para um projeto de arara de roupas feitas para organizar e servir de mostruário para roupas de um brechó online. Mas aí, para a gente entender como eu cheguei nessa ideia de projeto, a partir daquelas perguntas norteadoras, né, sobre a funcionalidade e tal, bom, a gente precisa passar um pouquinho por cada uma delas para a gente ir tendo esse entendimento, né? Sobre a funcionalidade, a gente precisa saber qual era o problema do usuário. O problema aí era a bagunça, né, na organização das roupas do estoque do brechó, como mostra essa ilustração da esquerda. Porque essas roupas elas ficavam todas organizadas em caixas de papelão e tal. Na imagem dá para ver onde ficavam as caixas de papelão e para achar uma roupa aí
específica, uma peça específica que eu estivesse procurando, eu precisava remexer em todas as caixas, remexer mesmo para até achar a peça. Outro questionamento é quem é o usuário, né? E esse é fácil, era eu mesmo, o usuário, né? Mas como ela foi feita no intuito de organizar e ser um mostruário, né, para roupas de brechó, para roupas no geral, o usuário pode ser também qualquer dono de brechó ou lojas de roupas ou até mesmo pessoas que queiram organizar suas roupas, como uma alternativa para um guarda-roupa, né? Onde esse usuário está, nesse caso aí, eu mesmo em Caxias, na minha casa, né, no meu quarto, com o problema, no caso, ele pode ser resolvido, e no caso, esse problema pode ser resolvido criando algum tipo de sistema de armazenamento que permitisse que eu visualizasse todas as peças, né, que tenha disponível no estoque para venda e facilitar o trabalho de busca por peças específicas dentro desse estoque. Já sobre a estética, né, a gente precisa saber também do que o usuário gosta, né, no caso aí, como o usuário era o mesmo, eu só precisei pensar nos meus gostos pessoais para me referenciar. Nesse caso, eu me referenciei por prismas triangulares, que são formas que eu gosto bastante. Quais os costumes do usuário? No caso aí, os meus costumes foram representados pelo modo como eu costumo fazer as coisas, né? Sempre buscando por materiais reaproveitados e evitar o seu descarte, né, no meio ambiente. Quais as cores, né, que o usuário gosta. Apesar de gostar de muitas cores, a ideia era fazer algo simples, prático e que combinasse com a decoração do quarto, né? Que no caso gira, né, em torno de móveis brancos ou de madeira crua com uma parede preta. Então tinha que estar esteticamente aí coerente. As cores, ela seria mais representada mesmo, nesse caso, pela organização das roupas na arara, pela disposição das roupas na arara. Porque o modo como eu organizaria, né, que eu já organizava algumas vezes nas caixas, era dispondo por grupos de cores, né, porque facilitava de serem encontradas. Outro questionamento é o tema. O tema aqui, no caso, é brechó, né, e consumo sustentável, pelo reaproveitamento de materiais. Então, bem tranquilo também. Agora, sobre a proposta do projeto, né, as perguntas referentes à proposta do projeto, a gente tem que entender qual é a necessidade do usuário, no caso, organizar as roupas do estoque de um brechó online e visualizá-las facilmente. Quais são os requisitos? Os requisitos, nesse caso, era organizar bem as roupas, né, comportar muitas peças de roupas nela, no que fosse produzido. Não ser muito alto, porque para ficar mais ou menos da minha altura, de que eu tenho 1,75, e ser desmontável, isso era muito importante, para eu desmontar quando quisesse transportar para outros locais e precisar ser esteticamente compatível também com o restante do quarto, né? No caso, seguindo a paleta de preto, branco e tons amadeirados da madeira crua já que já tinha na estante, por exemplo. Outro ponto é quais são as restrições. As três únicas restrições aqui eram as limitações de espaço mesmo, porque o quarto é pequeno e esse lugar aí da foto que está aparecendo em frente ao espelho entre a mesa e a estante de livros, né, mostra o quanto o local é pequeno e ali era o único local que caberia a arara de fato. Outra restrição, né, eram os materiais e os recursos para produção, porque eu não tinha disponibilidade de muito dinheiro naquele momento e nem de materiais em grande quantidade. O único material que eu tinha disponível era 2 estrados de cama velhos, descartados, né? Então, a partir dessa estruturação, dessas respostas a esses questionamentos, né, eu parti para a ferramenta do Moodboard, que é onde seria possível visualizar o que eu queria de forma mais fácil, sabe? De forma mais palpável, apesar de não ser palpável. Nesse moodboard aí, da imagem da direita, eu levei em conta a madeira do estrado para a tonalidade dos elementos, né, representativos do material, além da própria ripa de madeira de um estrado estar nele, ali onde tem a moldura do quadro, o ganchinho com as peças penduradas e tal. Usei botões de roupas para representar o propósito básico, né, que era comportar e organizar as roupas, né, além de usar roupas também por ele todo.
A organização das cores aí, das roupas, no caso, desses cabides, elas representam como as roupas elas seriam organizadas na arara, né, por grupos de cores, sendo um sistema de organização que eu adotaria para facilitar a identificação das peças. Além disso, tem também a forma do prisma triangular, aí do lado dos botões, representando a forma que eu queria que ela tivesse, né? Que eu gosto muito de prismas. A fita métrica na lateral direita, representando não só as roupas, mas também o tamanho limitado que, que eu tinha para fazer caber ali a arara no meu quarto. As esculturas também, né? Que representam o uso de materiais de descarte na produção, né? Para qualquer coisa, seja para estrutura, seja para material utilitário, mobiliário, enfim, por aí vai. A partir desse mood board foi que eu consegui visualizar e pensar no que seria o produto e como ele seria de fato. O resultado foi essa arara cavalete aí que vocês estão vendo nas imagens da esquerda, feitas somente de ripa de estrada de cama e cabos de vassoura descartados. Aí com essa estética, né, que eu já tinha posto no mood board, de madeira crua, dois varais para comportar mais roupas, né, penduradas, além dele ser todo encaixável, né, e tal, para facilitar o desmonte e o transporte. Bom, a partir das referências artísticas, materiais e técnicas vistas nas aulas anteriores e nessa também, né, fica mais fácil a gente enxergar o projeto por trás do produto, né, visualizando ele e as várias possibilidades que a arte e os materiais descartados eles proporcionam. Aí a gente dando aquela resgatada de novo naquela frase de Lavoisier, né, que na natureza nada se cria, nada se perde, que tudo se transforma. E para a gente conseguir visualizar bem isso, a gente precisa desconstruir mesmo. Desconstruir os objetos, a gente precisa quebrá-los, quebrar suas formas, os tamanhos, as cores, os materiais deles. E só a partir dessa desconstrução, dessa quebra, é que a gente consegue interpretar a forma como eles foram criados, e aí então a gente consegue reconstruí-los, né? E reproduzi-los ou criar novas alternativas desses projetos ou de projetos futuros. Bom, aqui eu separei algumas referências, né, de projetos bem legais que para a gente entender um pouquinho como eles foram feitos e poder tomar como referência de produção, né? Esse primeiro da esquerda é um chaveiro, né, um chaveiro de plástico feito de plástico de embalagem. Ele é bem simples. Ele foi feito com aquele plástico de marmitas e embalagens para bolo e tal, naquele mesmo processo visto na aula 2, né, com pintura, recorte, furação e aquecimento do plástico no forno. O uso dele aqui servir como um recurso, né, artesanal de uma lembrança afetiva no tamanho de duas mãos de duas crianças, né, e sendo feito no formato de chaveiro, né. Então, ele tem ali uma estética, tem uma proposta e tem uma utilidade de fato. O segundo é uma sacola, né, com camiseta. Essa sacola de camiseta usada aí do meio, verde, ela é bem diferente, né? A barra dela, para ela funcionar de fato como uma sacola, a barra dela foi costurada, né, para ter o fechamento para a base da sacola. E a gola e as mangas foram cortadas para servirem de alças, né, para auxiliar na pega das mãos para carregar as coisas. A customização dela, a estética dela, né, foi toda feita com cortes mesmo, simples, com buraquinhos por ela toda, dando uma estética muito semelhante àquela de rede, sabe? Aquelas sacolas de rede, porque resgata as diferenças daquelas sacolas tradicionais de feira, né? E ao mesmo tempo está sendo usado para carregar laranjas, o que é tipo é uma referência muito clara àquelas sacolas de feira. Já essa luminária, né, com lata de leite da direita, ela é bem interessante, ela é bem diferente, né? Porque ela soluciona a necessidade de iluminação de um ambiente usando recursos muito simples, né? Com materiais descartados, obviamente, né? A madeira e a lata de leite. Nesse caso, a madeira ela foi cortada, lixada e furada, e tudo foi conectado com parafusos e porcas, borboletas, para montar a estrutura de base e a articulação, que é super interessante, inclusive, esse tipo de articulação, para movimentar a luminária pela área, né, onde ela for posta,
e para aumentar a área do alcance de luz, né? Tendo essa movimentação da iluminação. Aí teve a limpeza, né, e furação do fundo da lata de leite, para encaixar o bocal da lâmpada com o fio e a tomada, e a união do bocal na lata, né, na lata da estrutura, para colar mesmo e fixar. Aí foi usado provavelmente Tech Bond ou aquela cola de silicone, né, que são permanentes. Então são materiais bem simples, bem fáceis de serem encontrados, né, e de se trabalhar. Já essas outras referências aqui, a gente começa pelo estojo de tecido. Esse projeto de estojo de tecido é bem interessante pela simplicidade em que ele foi produzido. Se a gente pegar e desconstruí-lo, a gente vê que são só dois retângulos de feltro mesmo, com um dos retângulos com talhos horizontais para prender os lápis, né? E evitando o acréscimo de mais materiais aí para prender os lápis. Então são só dois talhos. Só o tecido com dois talhos e o lápis é enfiado ali. Então evita assim adicionar elástico ou qualquer tipo de semelhante e até mesmo trabalha mais como costurar. Daí dá para prender o lápis, né? Como eu disse, e é só enfiar por um talho e sair pelo outro e prendendo o lápis pelo meio. Já o outro retângulo, né, de tecido, o que é externo, ele foi costurado pelas bordas no retângulo interno talhado, fechando e impedindo que os lápis caiam. Ele foi costurado, mas no caso pode ser também colado sem problema nenhum. O outro estojo que a gente tem aí é esse estojo de caixa de papelão, né, que é bem diferente, porque usa só papelão reaproveitado e um cordão. Para fazer esse estojo, foi preciso só trabalhar com dobras, cortes e furos, além de ilustrações, como estampas, né, dele. O cordão preto é usado para fechar e amarrar o estojo, né? E é uma solução bem criativa, mas ele pode ser substituído por barbantes, fios de nylon ou semelhantes. E, como eu disse, para a construção desse estojo, foi só preciso dobrar, cortar e furar o papelão, que é uma coisa super tranquila, a gente faz com qualquer tipo de ferramenta que a gente tem em casa. Outro projeto interessante são essas luminárias de papel machê, e elas são semelhantes àquelas vistas na aula 2, são inteiramente feitas de papel, né? No caso, a cúpula, né? Obviamente, de papel machê, né? De papel reutilizado, que foi triturado e transformado naquela massa moldável, né? Aquela massa de modelar, para a gente atender a um formato que a gente quiser. Esse formato ele foi alcançado provavelmente modelando em um objeto já redondo, né? Servindo de um molde. E o mais interessante nelas são as várias camadas que fizeram para as cúpulas, né? Que, além de dar mais volume interno, dão um efeito muito interessante na iluminação também, junto com essa coloração dourada que aplicaram na parte de dentro, né? Para refletir a luz também, a luz que fica ali na parte interna. Já esse projeto de conjunto de mesas e puffs de pneus, né, é bem interessante. Ele foi feito todo pela organização da Inspira Design, que é a Semana Acadêmica de Design da UF. Foi feito a partir de pneus usados, higienizados, furados e transpassados com cordas para formar esses assentos, né? O tampo é de madeira e é uma madeira de sobra de uma mesa antiga que foi parafusada em um dos pneus para dar, né, a estrutura da mesa. E o mais interessante de tudo desse projeto é o potencial de versatilidade que ele tem. Os pneus eles podem ser usados em alturas diferentes, né, como assentos, mais baixos ou mais altos, só precisando empilhá-los de acordo com a necessidade mesmo e a altura do próprio usuário, né? Além da mesa também, né, que facilmente ela é regulada empilhando mais ou menos pneus de acordo com o que o usuário da altura que o usuário quer. Já esse projeto aqui com jeans, ele é um pouquinho diferente. Eu criei esse projeto para uma disciplina da faculdade, em que a proposta era criar uma família de cartazes, podendo seguir, com o objetivo de seguir, né, a temática que eu quisesse. Eu escolhi a temática de exploração da indústria da moda, né, por toda essa questão de geração de resíduo, de questões sociais que a indústria da moda impacta na sociedade, no meio ambiente. E eu criei como se fosse uma collab entre duas ONGs, o Greenpeace, né, e a Fashion Revolution. O Greenpeace é uma ONG super famosa, super conhecida,
por pregar questões de sustentabilidade, e a Fashion Revolution é super famosa por pregar questões, aborda questões sobre a indústria da moda, né? Os efeitos, os impactos da indústria da moda no mundo, tanto sociais quanto ambientais. Em todos, foram usados pedaços de jeans retirados de calças velhas, né? Rasgadas ou manchadas que eu já tinha em casa. No caso desse cartaz do meio, né, da menina com a máscara, eu quis representar a exploração das costureiras que eram exploradas por marcas de fast fashion, né, onde precisam produzir centenas de peças por dia, sendo exploradas, recebendo extremamente pouco pelo trabalho, né, e foram usados só retalhos, cortados, costurados, e aplicados sobre uma máscara, daquelas comuns mesmo, brancas de teatro, já para a composição dos seus ombros, foi só jogado mesmo alguns retalhos de jeans sobre ela. Já para esse cartaz da direita, né, da criança com a corrente no pulso, eu quis representar a exploração da mão de obra infantil por essas empresas de fast fashion também. Foram usadas as partes de emenda de costura das calças, como nas barras e laterais das pernas, reaproveitando cada pedacinho mesmo da calça. Cada mínimo pedacinho pode ser reaproveitado. É, essas barras, né, elas foram costuradas, cortadas e costuradas, né, e foram emendadas umas nos outros com pontinhos de costura para formar anéis, né, que seria o que forma essa corrente. A algema na mão da criança foi feita com o cós da calça mesmo, intacto, cortado, obviamente, mas intacto, só prendendo ele mesmo na mão, com o próprio botão da calça. Já esse cartaz da esquerda, a respeito do clima, ele é um cartaz com formas de montanhas, né? Ele também foi embasado pela mesma temática, mas abordando somente os impactos da indústria têxtil no meio ambiente, já que a indústria têxtil é uma das mais poluidoras assim, de todo o contexto industrial. Então, foram utilizados retalhos de jeans também, né? De várias cores, das calças e peças que eu já tinha em casa, foram cortados no formato de montanhas e colados mesmo, sobrepostos em uma folha de papel sulfite comum, para formar a representação de uma cadeia de montanhas, né? Uma cadeia, na verdade, de geleiras, derretendo pelo aquecimento global. Além disso, essa sigla, né, esse SOS, foi feita usando pedaços de costuras das laterais, assim como no caso das correntes, né, e coladas sobre o papel, formando essas letras. Todas elas, depois, foi feita uma pós-edição no Photoshop para a questão de montar composição, aplicar textura de fundo e aplicar texto também, para causar mais impacto e fazer o padrão de um cartaz. Uma coisa que eu quero chamar a atenção nessas referências é que nesses três casos, nessa família de cartazes, eles não têm uma utilidade funcional prática no sentido de objetos para exercer algum tipo de atividade, como a gente já estava vendo até aqui. Pois o produto em si, nesse caso, ele não é palpável, né? Ele é gráfico, ele é visual. Só que, ao mesmo tempo, ele não é só estético. Então, ele é um projeto. O cartaz ele é um projeto. A proposta, né, e o objetivo desse projeto de cartazes era de comunicar uma informação através de recursos visuais representativos e importantes para dar impacto na informação que eu queria passar, que eu queria transmitir para a pessoa, né? Transmitir não só impacto, mas sensações mesmo, sabe, de desconforto, podendo servir, né, claramente como obras tanto de artes visuais ou até para campanhas publicitárias, né? Bom, chegando aqui, eu espero que vocês tenham conseguido entender a metodologia, né, o passo a passo simplificado para a produção de um projeto, levando em consideração aquelas questões de funcionalidade, estética e proposta, né, e conseguir, por fim, tornar esse projeto uma coisa real, uma coisa palpável, né, um produto. E aqui eu quero propor a elaboração de um projeto feito por vocês, usando toda essa metodologia e conceitos vistos nessas três aulas, né? E essa proposta feita a vocês, ela tem o objetivo de verificar
o nível de absorção do conteúdo por vocês e como vocês aplicariam esses conhecimentos no contexto de vocês, né? Ou do meio que vocês vivem. Para nortear esses projetos, eu montei algumas propostas de base, né? Como um case simplificado para nortear vocês e ajudá-los na produção, mas vocês não precisam necessariamente seguir a risca, são mais como exemplos mesmo, né? Então, eu destaquei aqui a necessidade de levar lápis, canetas e pincéis na bolsa, a necessidade de decorar um ambiente, a necessidade de consertar uma roupa, a necessidade de guardar objetos, a necessidade de comunicar algo, e a partir disso, a partir dessas propostas, né, desses cases, é possível vocês resolverem problemas relacionados às necessidades, relacionando as necessidades e possíveis soluções, né, de maneira simples, prática e esteticamente agradável, né, de acordo com os gostos de cada um ou para quem vocês vão fazer, com uma proposta coerente, né, de acordo com o contexto do projeto que vocês estão construindo. Eu espero que vocês curtam essas propostas, né? E é claro, a gente está sempre aberto às quais outras propostas que vocês tenham. Eu espero receber no final disso fotos dos projetos de vocês, né? Porque é bem legal, é bem interessante de gente de acompanhar esse processo e ver o resultado. E mesmo que apenas o andamento mesmo, por e-mail, para eu produzir depois um material, um conteúdo final como uma apresentação, mostrando os projetos de cada um e mostrando toda a potencialidade que vocês têm, que vocês possam ter, né? E tem como artista ou designers. Eu vou estar recebendo esses projetos, essas fotos dos projetos por e-mail até terça-feira, dia 29 de novembro. Agora, para fechar essa última aula, eu vou deixar aqui um painel de referências visuais, né, que vocês podem usar para se inspirar, né, na construção dos projetos de vocês. Repare que cada imagem, né, em cada referência, vocês têm que reparar aquelas questões, a gente tem que desconstruir as formas. Então, aqui vocês têm que reparar os objetos, as cores, as texturas, as temáticas que são usadas, as funcionalidades, tentar perceber como é que cada coisa está solucionando um problema, qual problema seria esse, né? Tentar também desvendar quais foram as técnicas que foram empregadas para a produção desses objetos. E eu queria que vocês usassem isso, né, aplicando aos projetos de vocês, essa questão de análise e desconstrução para vocês aplicarem nos projetos de vocês. Não é necessária a criação de algo super complexo, né, para produção e resolução dos problemas que vocês tenham aí. Basta que seja um objeto, um produto, né, um projeto funcional, esteticamente coerente com a proposta que você está desenvolvendo. E bom, a gente chegou ao fim da nossa terceira e última aula, né, do nosso mini curso. Ao longo dessas 3 aulas, eu espero que eu tenha conseguido expandir um pouquinho mais o olhar de vocês a respeito das questões que foram abordadas, né, sobretudo no que se refere ao design regenerativo, né, a sua relação com a arte e o meio ambiente, e como a gente usa os seus conceitos, né, e as técnicas de design e da arte para a produção de projetos, de todo tipo de projetos, de todo tipo de objeto. Eu espero que eu tenha cumprido com o meu papel, difundindo um pouco mais do conhecimento adquirido dentro dos muros da universidade, né? Sempre com o objetivo de democratizar esse conhecimento para todos. E se vocês tiverem alguma dúvida, não esqueçam de me encontrarem nas tutorias, né, pelo Meet, ou de me escreverem por e-mail mesmo. Bom, é isso. Muito obrigado por terem chegado até aqui e até mais.